A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigada, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por mais uma vez poder estar estudando a tua palavra. Senhor, que ela nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Ontem a gente terminou o primeiro livro de Crônicas, né, que foi com a morte de Davi. Hoje a gente começa o segundo livro de Crônicas, que é Salomão reina, no primeiro capítulo. E Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foi Salomão em toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim, ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então disse Deus a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito. Os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada um pelo seu preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata e cada cavalo por 150. Assim, por meio deles, eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Assíria. Aqui Salomão, ainda jovem, né? Ele tem a honra de falar com Deus, né? E Deus ainda pergunta a ele o que ele quer. Nossa, imagina só que maravilha. Se Deus perguntar para você hoje o que você quer, você vai responder o quê? Porque Salomão aqui, pelo menos enquanto jovem, ele foi humilde, né? Ele poderia pedir muitas coisas, ele sendo o rei, né? Afinal de contas, o rei tem direito a muita coisa. Mas ele foi humilde em pedir sabedoria, porque a sabedoria é algo que ninguém tira de você. Ele vai estar com você o tempo todo. Bens materiais, o mundo pode tirar. A saúde, o tempo tira. Então, mas a sabedoria não. A sabedoria, o discernimento, o caráter, isso nasce com você. Isso é seu e ninguém tira, ninguém toca, né? Aí no preparativos para construir o templo, no capítulo 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para seu reino. E designou Salomão 70.000 homens carregadores, 80.000 que trabalhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro: Como fizestes com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que moraste?
assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e tarde, nos sábados e nas luas novas, nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que testou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saibas fazer entalhes, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeiras de cedro, faias e sândalo do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que aos teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa do Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro, pedras, madeira, púrpura e azul, em linho fino e carmesim. Ele é hábil para toda a obra do buril e para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto for necessária, e a traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás chegar a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600, e designou deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Imagina só, né? Era muita gente, só dos estrangeiros aqui, ó, 70.000, 80.000, mais 3.000, então era muita gente, a cidade era muito grande, muito numerosa. Então Salomão realmente falou certo: o teu povo é muito numeroso, eu preciso de sabedoria para poder julgar este povo, né? Afinal de contas, quem sou eu para julgar este povo, para julgar o teu povo, o povo do Senhor, né? E aqui a construção do templo no capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar a casa no 2º mês, no 2º dia, no ano 4º de seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento de côvado. Aí agora aqui eu vou pular algumas coisas, porque aqui ele está falando sobre a edificação, né? A construção. Por exemplo, os tamanhos, o alpendre, adornou pedras, também revestiu a casa com ouro, e até os pregos eram de 50 ciclos de ouro, né? Imagina só. Então tudo muito bem detalhado, tudo muito bem feito, tudo no mais fino material, né? Que realmente foi algo esplendoroso que foi feito, né? No quarto capítulo ele fala do altar e o mar de bronze.
Aí aqui os utensílios. No quinto, a arca é levada para o templo. E assim acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca, e a tenda da congregação, com todos os objetos sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ela diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar, nem numerar por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao lugar santíssimo do templo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas, e os levitas que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé perante o oriente do mar. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir sua voz, uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Imagina só que maravilha, você está na casa de Deus e de repente vê a glória do Senhor resplandecendo ali em toda aquela casa, né? Hoje a gente sente a presença do Senhor, não é como antigamente que se via, né? Mas hoje, se você for à casa do Senhor com o coração aberto, com a mente pura, com a mente limpa, você consegue sentir a presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele não habita em obras feitas por mãos de homens. Mas a palavra dele também diz que onde 2 ou mais falarem meu nome, lá eu estarei. Então, quando a gente vai à igreja, ele está ali na igreja não por ser a igreja, não por ser a casa de oração, não por ser a casa dele, mas ele está ali porque nós estamos ali falando do nome dele, nós estamos ali louvando a ele, engrandecendo o nome dele, né? E a gente sente a presença dele quando a gente está realmente com a mente limpa, com o coração concentrado ali na palavra dele, a gente consegue sentir a presença dele, e isso é maravilhoso. Em casa, quando a gente está orando sozinho também, à noite principalmente, quando a gente está em silêncio, no escuro, sem ninguém para atrapalhar, sem celular, sem TV, sem barulho nenhum, você consegue se concentrar somente em Deus ali, e é maravilhoso você sentir a presença dele, e principalmente, mais maravilhoso ainda, quando a gente consegue ouvir a resposta dele. Sim, porque a gente consegue ouvir. Para isso, basta realmente seguir seus mandamentos, seguir seus preceitos, basta estar sempre seguindo o caminho de Cristo Jesus, ter um coração puro, procurar sempre se melhorar, né? Sempre se humilhar perante o Senhor. Quando não fala se humilhar, né? O negócio de se rebaixar. Embora também a gente tem que se rebaixar perante o Senhor, porque Ele é Deus e a gente não é nada. Mas quando fala em se humilhar, é que você tem que esquecer que você é um ser humano e pensar
que você simplesmente é um servo de Deus. Então você se humilha pelo fato de ser um servo de Deus. Você está sob a justiça dele e sob a graça dele, né? Não é só a justiça, a graça também vem depois, que é o nosso galardão. Então é muito bom seguir a Cristo. Não existe caminho melhor do que seguir a Ele, né? Senhor Deus e Pai, obrigada por Tuas palavras, Senhor, obrigada pelos Teus ensinamentos, Pai. Abençoe, Senhor, que as Tuas mensagens entrem no coração de cada um de nós, Pai. Derrama a Tua unção em essa pessoa que está orando comigo agora. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toca em sua saúde, toca em sua vida financeira, toca na sua vida sentimental, toca no Teu coração, Senhor, toca no Teu espírito. Tira a venda dos olhos dela, Pai, para que ela enxergue sempre a Ti, sempre ande em Tua direção, Pai. Eu oro pela minha família, Senhor, pelos meus amigos. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Estão distantes, mas todos estão em meu coração. Derrama a Tua unção sobre cada um deles. Eu não sei o que eles anseiam, o que eles necessitam, mas não deixe faltar o pão de cada dia nas mesas, que é o alimento para a vida, para a carne, e principalmente nunca deixe faltar a Tua palavra, Senhor, que é o alimento para a nossa alma. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.